Olá, amores! Em nossa aula de hoje, a aula de Geografia, nós iremos estudar sobre as transformações dos meios de transportes e de comunicação. Então, vamos lá. Os meios de transporte reúnem os meios destinados ao transporte de pessoas ou de cargas, que podem ser terrestres, fluviais e aéreos. Assim, o transporte é um conceito associado ao movimento de mercadorias e de pessoas, feito de um lugar para o outro. Por sua vez, os meios de transporte apresentam as maneiras de se deslocar utilizando bicicleta, trens, ônibus, barco, dentre outros meios. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos ou realizar construções, atravessar rios, fazer guerras, dentre outras coisas. Hoje em dia, é relativamente simples pensar em realizar uma viagem longa de navio, avião ou trem para quase todos os lugares do mundo. Este fato é considerado inviável anteriormente. Nas antigas civilizações, os homens eram nômades e, portanto, o mecanismo de transporte eram apenas as suas próprias pernas. Durante a vida, caminhavam pelos lugares em busca de comida e abrigo, até surgir a agricultura, a domesticação dos animais. Com isso, veio a necessidade de permanecer mais tempo no mesmo lugar, e assim, o sedentarismo torna-se essencial para a evolução dos meios de transporte. Vale destacar que, nesta época, o uso dos animais como cavalo, camelo, bois, entre outros, foram e ainda são utilizados como força para mover os transportes. Ainda na pré-história, os seres humanos já utilizavam os meios de transportes aquático como longos pedaços de madeira. Mais tarde, conseguiram construir botes e pequenos barcos. Então, com a invenção da roda, há cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensifica. Então, a partir desse momento, parte da humanidade poderia transportar mais mercadorias e pessoas com mais rapidez, na verdade. Ainda assim, a roda não foi uma conquista universal, pois os primeiros povos da América jamais chegaram a conhecer a roda e nem por isso deixaram de se locomover. Entretanto, foi somente a partir da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, que se expandiu a quantidade e a eficiência dos meios de transporte com o avanço da tecnologia. A partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Posteriormente, com a criação do motor movido a combustível fóssil, a invenção do automóvel, houve uma verdadeira explosão de possibilidades no campo dos transportes. Então, de acordo com o meio onde o deslocamento é realizado, os meios de transporte são classificados em terrestres, que se deslocam na terra, né? Ou seja, nas ruas, nas estradas, nas rodovias, sendo classificados em ferroviários e rodoviários. Também o metroviário. Então, os meios de transporte terrestre podem ser trens, ônibus, metrô, carro, moto, caminhão, bicicleta. O transporte aquático, também chamado de hidroviários, então os meios de transporte aquático deslocam-se na água por meio de barcos, navios, balsas, canoas. São classificados em marítimo, que circulam no mar, fluvial, no rio, e lacustre, nos lagos.
Também nós temos o transporte aéreo, que é o meio de transporte que se deslocam no ar, sendo considerado a modalidade criada recentemente e uma das mais rápidas do mundo. Exemplo, aviões, helicópteros, balões e dirigíveis. Os transportes no Brasil reúnem os mais diversos tipos de meios de transporte, ou seja, os terrestres, aquáticos e aéreos. Entretanto, o transporte mais utilizado no país, seja para transporte de carga ou de pessoas, é sem dúvida o transporte terrestre rodoviário realizado pelas estradas e rodovias por veículos como carro, ônibus, caminhão, entre outros. Então, os sistemas de transporte no Brasil têm início no século XIX, com a construção de algumas ferrovias e mais tarde com a expansão da malha rodoviária. Então, a denominada Era das Ferrovias marcou o período de expansão da malha ferroviária no país, que durou de 1870 a 1920, sendo a estrada de ferro Mauá a primeira ferrovia do país, inaugurada em 1854. Porém, foi em meados do século XX, com o processo de industrialização, que os governos democráticos, os quais buscavam o desenvolvimento político, econômico e social do Brasil, focaram na construção de estradas, pondo de lado o sistema ferroviário, que passou a ser considerado lento e com muito elevado preço, né, na implementação. Então, a construção das linhas férreas custava muito em relação ao transporte terrestre rodoviário. Essas consequências são notórias até os dias atuais, em que poucas linhas de ferro são utilizadas para transporte de pessoas, enquanto o sistema rodoviário sofre com uma infraestrutura problemática oferecida à população, de onde muitas estradas e rodovias apresentam péssimas condições para o transporte. Então, desde então, a pavimentação, a falta de fiscalização, excesso de pedágio, entre outros. E agora nós vamos falar sobre as transformações nos meios de comunicação. Então, ao longo da sua experiência, né, o homem desenvolveu várias formas de se comunicar por meio de sinais, como as pinturas rupestres, as escritas e inúmeros descobrimentos tecnológicos que possibilitaram a transformação, a transmissão de informações entre os indivíduos. Então, a tecnologia permitiu a difusão de informações de forma cada vez mais eficiente, aproximando as pessoas e diminuindo o tempo de propagação de mensagens. No entanto, essas transformações não ocorreram do dia para a noite. Então, os meios de comunicação percorreram um longo trajeto para chegarem ao que nós conhecemos hoje. Você consegue imaginar um mundo sem rádio, televisão, jornal, internet e celular? Ou melhor, consegue pensar em nossa sociedade sem as mídias sociais? Mais importante do que isso, porém, é entender a evolução dos meios de comunicação na história e como ela interfere no comportamento dos seres humanos, né, contemporâneos. Os meios de comunicação podem ser subdivididos em várias categorias. Então, vamos aqui separar algumas. Então, no campo de atuação individual ou de massa, e também quanto ao tipo de linguagem, escrita, sonora, audiovisual e multimídia. Então, no campo de atuação individual, são mídias usadas para comunicação interna e para relações interpessoais, simples, como por exemplo, correio, e-mail, telefone e fax. Na categoria de massa, então, são mídias voltadas para a comunicação externa, mais ampla e irrestrita, com o intuito de atender ao maior número de pessoas possível,
como, por exemplo, jornal, revista, rádio, televisão e internet. Então, o tipo de linguagem nesses meios de comunicação é que nós vamos falar agora. O escrito, que são jornais, livros e revistas, sonoros, rádio e telefone, audiovisuais, televisão e cinema e multimídia, TV digital e internet. Podemos dizer que todos os meios de comunicação antigos foram se aprimorando com o passar dos anos. Então, as mídias que eram dadas como obsoletas se reinventaram e seguem firmes e fortes nos dias de hoje. Então, com seu público fiel, na verdade, exemplos não faltam, que são jornais, revistas, livros e cartas. Hoje em dia, as pessoas ainda leem jornal, leem revistas, livros e escrevem cartas, mesmo cercado de todas as tecnologias. Então, essas categorias que eu citei anteriormente migraram para o mundo digital com suas versões online, como o e-books e os e-mails. E mesmo o mesmo aconteceu com o rádio, que já era dado como fadado ao fracasso com a invenção da televisão. A própria televisão foi se modernizando. Se antes era preciso colocar uma esponja de aço na antena para melhorar a nitidez, agora é possível ver a programação do mundo inteiro com qualidade máxima. Isso sem falar nos modelos smart, que possibilita até acesso à internet na TV. E o que falar dos telefones, né? Porque inicialmente os celulares foram criados para realizar chamadas. Hoje é utilizado para 1001 utilidades e pouco para fazer ligações. Então, a tecnologia e os meios de comunicação foram criados para facilitar as nossas vidas, mas precisam ser usados com sabedoria e sem excesso. Como vimos, os meios de comunicação vieram para ficar e, com o advento da tecnologia, eles se tornaram ainda mais poderosos, trazendo notícias e informações em tempo real. Então, seus benefícios são inúmeros, mas talvez o principal objetivo deles seja aproximar as pessoas que geograficamente estão separadas. Então, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Beijos!